Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Nós vamos ler em sequência ao que nós temos estado estudando sobre o caminho do discípulo em Mateus, no capítulo 16, do verso 24 ao verso 27. O friozinho chegou, não é? Está começando a chegar. E nós tivemos ontem a segunda reunião daquele grupo de pessoas que estão se voluntariando para visitar famílias, pessoas em casa, pessoas aflitas que liguem através do programa pedindo ajuda e tudo. Então tem muita gente que frequenta aqui as quartas-feiras que tem estado às terças e alguns até me avisam que não vêm na quarta, porque aí na quarta eles, como está muito frio, eles vão assistir pela Vem Ver TV, né? Então a Vem Ver TV é uma maravilha, porque quando o indivíduo não está podendo vir por alguma razão, faz como alguns me dizem, aí a gente pega assim aquele chocolate quente com um sanduíche e aí fica lá com a tela ligada e curtindo todas, né? Que maravilha, eu fico muito feliz por isso. Essa é a liberdade que a gente tem quando nós somos discípulos de Jesus e não da religião. Se nós fôssemos discípulos da religião, todo mundo teria que estar aqui, assim como os que estiveram ontem lá e os que ontem não estiveram e me disseram, olha, como a Vem Ver TV vai transmitir, eu vou assistir em casa, tá bom? Mas eu tô dentro, tá tudo certo, tudo bem, tudo normal. Agora, põe espírito religioso, quem não vier perdeu a bênção, porque em casa é o subgrupo. O poder está emanando aqui, dessa mesa da tábua, não é nem redonda, é da tábua o quê? Parece um estado americano essa mesa aqui, um daqueles estados do meio dos Estados Unidos. Então, a religião funciona assim. A graça de Deus funciona diferente, porque quando o espírito é voluntário, você vem voluntariamente, não vem obrigado, então você aproveita tudo. Quando por alguma razão você voluntariamente diz, eu não irei, mas eu participarei daqui, você está participando do mesmo modo, de forma que o que prevalece é o bom senso, é a circunstância, é a possibilidade e a vantagem óbvia de um encontro assim, onde a gente se encontra, né? Então, mas no mais, não há opressão. Todo mundo é completamente livre para vir, ir e se expressar, porque de fato é para Deus que nós estamos fazendo todas as coisas. E para ele só vale se for completamente espontâneo, se for a manifestação sincera, tranquila e voluntária do coração da gente, não é mesmo? Então vamos ler aqui em Mateus, no texto que já está aberto aí, capítulo 16, do verso 24 ao verso 27. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos,
e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós estivemos esses últimos meses, mês e meio mais ou menos, dedicados exclusivamente ao verso inicial da nossa leitura, que é o 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E nós vimos que o último elemento relacionado ao conteúdo da cruz, na semana passada, foi quando nós vimos isso, foi o nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, de modo que o negar o si mesmo, e negar a si mesmo, e negar esse falso eu, que é uma construção fantasiosa, que é imposição de heranças familiares ou culturais, ou que muitas vezes é apenas o produto da doença do pecado essencial em cada um de nós, que produz resultados diferentes na vida de cada pessoa. Então, a mesma psicose básica lá de Romanos 7, que pode ser definida por aquela rachadura essencial que faz o homem dizer o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, desgraçado homem que eu sou. Enfim, na essência de cada um de nós, esta mesma doença essencial produz do lado de fora, aliada às heranças da gente, aliada à personalidade, aliada ao conjunto de determinações genéticas, aliada à construção familiar, aliada às figuras paternas, parentais, que todos tivemos, aliado também à nossa geração, ao tempo, às influências, às coincidências, aos encontros com pessoas que às vezes têm influência para o bem ou para o mal na existência da gente de modo profundo. Enfim, vai erigindo, vai construindo essa montanha de camadas, isso que a gente costuma pensar que somos eu, que é feito de muita obrigatoriedade, de muita coisa imposta, de muita decisão que a gente fez, de que gente, para valer a pena nessa geração, tem que ser assim. Aí você vai incorporando camadas e camadas, vai se perdendo no processo, vai se distanciando de você mesmo. É praticamente um processo inevitável sem Deus. Praticamente inevitável. É quando você vira acontecendo numa alma humana que não tenha tido conhecimento explícito do Evangelho de Jesus, saiba, é porque o Espírito Santo está em ação revelando a verdade do conteúdo do Evangelho àquela pessoa e fortalecendo a decisão dela naquela direção. É Deus agindo. Do contrário, sem essa graça entregues a nós mesmos, não existe em nenhum de nós essa vontade de verdade, essa vontade de encontro com o que é. Não há nem essa vontade, nem essa disposição, nem essa coragem, e frequentemente não existe nem a resistência para o encontro. Porque ficar cara a cara com essa multidão de quase nós que vão nos cobrindo essas camadas, e um dia você descobrir que a grande falsificação dessa existência não foi o que fizeram contra você, não foram os enganos que alguém cometeu contra você, não foram as traições sofridas, não foi nada disso. Que o grande engano, que a grande falsificação é você. E muita gente não suporta esse encontro. Tem gente que até faz gestão de até onde ir.
Muitos dizem, às vezes, conversando, não raramente, que quando eles adotam uma determinada linha, por exemplo, de terapia, eles adotam já visando até onde que o escarafunchamento possa ir. Ou quando eles escolham um terapeuta, porque se for agudo demais, eu já estou pulando fora, porque nem tanto assim, não é? Dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda, e ter prazer nisso é algo que só acontece de fato em Deus, porque a maioria das pessoas existe numa rota de fuga o tempo todo, de evasão, de modo que o convite de Jesus é um convite que, existencialmente falando, coloca a gente no contrafluxo do movimento natural de fuga, de evasão, de adesão, de permissão de sequestro e de cooptamento que a gente vai concedendo ao mundo, ao príncipe deste mundo, aos entes conscientes de si mesmos e inconscientes de si mesmos, aos fenômenos, aos tempos, às eras, às gerações, aos momentos, e a gente vai virando essa coisa que não é. E que não tem como ser abençoada por Deus, a menos que Ele abençoe hologramas, que não tem como ser visitada profundamente pela paz, a menos que a paz passe a habitar software de computador, porque de fato, naquele ambiente do que o indivíduo chama de eu, não tem eu nenhum, tem apenas uma conjunção multifacetada de pulsões estranhas que entraram num processo de constelação funcional e que rodam, mas que estão longe do sol da existência desse indivíduo. Completamente longe. É um equívoco. O si mesmo é um equívoco que pode ser perfeitamente ilustrado pela convicção da Igreja contra evidências científicas, já nos dias de Galileu, de que de fato a Terra não era o centro do universo. O si mesmo é o centro do universo. E o engano é tão chocante quanto este. Por isso é que Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tem que haver essa disposição de, em havendo o discernimento do que não sou eu, do que não tem que ser eu, do que não é obrigação de eu, de ser, de construção da minha essência, da verdade de quem Deus me fez para ser. Tudo aquilo que não for isso é peso morto. É pecado que tenazmente nos assedia, ou é peso em excesso, é bagulhada desse lixo para ser jogado fora. Porque para ir surgindo eu nessa história, que é um processo para sempre em Cristo, só mesmo dia a dia, numa decisão de não é só por hoje, é também por hoje e eternamente, mas hoje é dia de zerar tudo, tudo que ontem foi suficiente para mim, hoje eu zero, eu recomeço esse dia com aquela disposição mais básica de dizer, Senhor Jesus, me ensina a viver o dia de hoje. Eu não aprendi o dia de hoje. Assim como basta a cada dia o seu próprio mal, basta também a cada dia o seu próprio dia. E basta em cada dia você pela primeira vez naquele dia. Porque naquele dia você está pela primeira vez.
Então, nesse dia que é o primeiro dia da primeira vez da sua existência, é dia de tomar a cruz de novo, de não achar que ficou um crédito, uma poupança de ontem, de anteontem e nem dos últimos 40 anos. É todo dia, todo dia, todo dia. Tomar a cruz, que vai implicar em decisão de perdoar a todos. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Todo dia a gente tem a quem, o que perdoar. Às vezes a gente não entende que muitas vezes a gente tem que perdoar acontecimentos. Não são só pessoas, às vezes a gente fica com raiva de circunstâncias, de acontecimentos, de acidentes, com ódio do acidente. Ódio, se eu pudesse eu matava o acidente. Então, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Se aplica a homem, quanto mais a acidente. Ou a incidente, ou a circunstância, ou seja lá o que for. Mas essa é uma decisão do discípulo. É vereda da cruz todo dia. É vereda da cruz todo dia, cada um daqueles elementos. É vereda da cruz todo dia olhar para o lado e achar que de onde não existe nenhum potencial, a graça de Deus pode fazer surgir a mais lúcida de todas as consciências que vão estar em colóquio eterno comigo no paraíso. Manter esse olhar perspectivo, esperançoso, limpo da cruz, que é o olhar de Jesus, que olha para o malfeitor ao lado e diz, olha, segura só um pouquinho a onda. Porque quando o pessoal estiver aqui tirando as coisas, recolhendo a gente do madeiro, e todos voltando para casa, as aves se aninhando, o sol se pondo, as mães chamando os meninos para dentro, e os homens voltando do seu labor, o sacerdote do seu torpor, e Pilatos do seu cotidiano perverso, tu estarás comigo no paraíso. E a levar a cruz é carregar esse olhar perspectivo de Jesus todo dia. Levar a cruz é não negar a humanidade. Quando eu tenho sede, mas é também não aceitar a falsificação da oferta. É não aceitar vinagre no lugar. Então levar a cruz é saber que a satisfação e o significado do ser são encontrados no sentido do que seja próprio. Ele pediu água, deram vinagre, ele não aceitou. Ele não queria ficar entorpecido, ele só queria matar a sede. Portanto, o princípio que daí decorre tem a ver com propriedade. Se ele estivesse querendo curar um bicho de pé, ele aceitaria o vinagre. Bota um vinagre no meu bicho de pé aqui, encravado. Porque para bicho de pé pode ser que seja vinagre. Agora, para sede é água. Na cruz o que existe é a escolha pelo que é próprio em relação à saúde humana. Na cruz, o que existe é essa decisão do discípulo de ser de Deus apesar de Deus. Diante do absurdo, sabendo que existem dias absurdos, horas absurdas. Se Deus nos transcende, o desígnio da soberania dele, quando dói, gera em nós uma dor absurda. E que a gente tem que aprender a vivê-la em Deus. Deus meu, esse dia existe. E não é por causa desse dia que Deus é menos meu. E nem sou eu menos de Deus. Isso tudo acontece, como eu disse, naquele espírito de Jó,
dizendo: Deus, advoga a minha causa contra Deus, entendam-se a meu respeito. Agora, que eu me sinto desamparado, eu me sinto mesmo ao mesmo tempo em que tu és meu até o talo e eu sou teu até o fim. Agora, entendam-se rápido, porque está doendo. O discípulo é aquele que descobre a transparentalidade, a transfamiliaridade que o amor gera e adota, se deixa adotar, encontra nos encontros verdades aonde existe a verdade e assume responsabilidades que transcendem ao sangue. Por isso é que gera irmandade e gera também a inexplicabilidade de por que determinados vínculos, sem nenhuma justificativa histórica, nem de tempo, nem de qualidade de vínculo, nem de relacionamento, nem de convívio, nem de coisa alguma, ainda assim produz na gente o estranho e inegável sentimento de irmandade. São estranhos que se irmanam sem poder explicar a razão. É o que acontece como decorrência da crescência da consciência do discípulo, onde uma Maria adota João, João adota Maria, e cada um tem família para cada lado, e são famílias funcionais, mas surge de repente um vínculo que, do ponto de vista de Jesus, era sadio, e por isso é ele que propõe, o discípulo propõe, estando na cruz com Jesus, ele propõe que as pessoas de fato existam para se encontrar em amor, porque na realidade, se eu estou na cruz com Jesus e é Jesus que diz: eis aí o teu filho, mulher, e diz a mulher, a mãe dele, a Maria, eis aí, diz a João: eis aí a tua mãe, o que de fato sobra como consciência do discípulo que leva a sua cruz é a bem-aventurança do Filho de Deus, que é um pontífice entre os homens, pacificando e aproximando e sendo chamado de Filho de Deus. O discípulo é aquele indivíduo que de todo o coração sabe que está tudo feito, consumado, e ele anda em segurança pelo que está realizado. E por último, ele é aquele que todo dia faz essa decisão de renovar o cotidiano em Deus, não como um sacrifício, mas como quem conclui isso sempre nas mãos do Pai. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, esse é o meu caminho, é a voluntariedade simples do meu ser todo dia. Aí eu disse a vocês que a gente tinha terminado ali, que aí a gente ia continuar de hoje. Ora, o que sobra depois disso? Não é? O que sobra depois disso? Siga-me. Siga-me. Porque a gente pode fazer muita coisa com isso. A gente pode aprender e pode até ensinar para outros. Um espertalhão poderia desenvolver um livro com essas falinhas que eu fiz aqui. É que eu não nasci para isso, porque senão eu estava cheio de livros como isso, como aquilo, Jesus o melhor não sei o quê, o maior não sei o quê. Essas fábulas todas aí, né? Alguma coisa dentro de mim diz que eu não tenho nenhuma vocação para isso. E eu gosto muito de não ter. Mas um espertalhão pegaria isso aí e desenvolveria um programa com 1000 aplicativos, ia vender o curso e ganhar uma grana. Mesmo. Então a questão é: o que você vai fazer com isso? Você está só sabendo agora? Vai tirar uma onda por aí?
Mas aguentei o Caio até o nono. Até ele dizer que o negócio agora era siga-me. Fui lá. Bobinhos, porque eu disse que a gente vai até o capítulo 21, pelo menos, né? Então, e no final ninguém vai ter se formado. E o único que vai formar você é aquele que num certo dia dirá: entra, servo bom e fiel. Toma posse do gozo que te está preparado desde antes da fundação do mundo. Aí nesse dia você vai estar formado. Antes desse dia é dia a dia, dia a dia, dia a dia, negando a si mesmo, tomando a cruz, praticando a cruz e seguindo. Dos mandamentos da mutualidade, que são 36 lá em Paulo, né? Suportando-vos uns aos outros, amando-vos mutuamente, perdoando-vos mutuamente, admoestando-vos mutuamente, aconselhando-vos mutuamente, não é? Aí eu tenho muito mutuamente para derramar sobre você, dos mandamentos da mutualidade. Então é mutualidade, é caminho. Mas é siga-me. Siga-me. Siga a mim. Me siga. Após mim, me acompanhe. Porque não basta ser após ele. É após ele seguindo. Tem gente que vem após ele, mas fica tão após que perde de vista. Ele desaparece, o cara diz: olha, a gente saiu juntinho. Eu juro pra você, há 30 anos atrás, há 40, há 20, há 15, quando eu conheci, a gente saiu juntinho. Sabe, ali estava... Havia horas até que eu tinha que dizer: se segura, fulano, porque eu já estava quase andando na frente dele. Então, aí eu voltava para trás, mas eu digo que estava junto. Aí algumas coisas foram acontecendo, eu virei diácono, me tornei presbítero, fui para o seminário, virei pregador leigo, virei líder da juventude, fui ser professor de escola dominical, entrei num grupo de visitação, aí vai. Ele foi. E eu fiquei assim tão ocupado, falando de Jesus o tempo todo, que olha, sinceramente, hoje, eu continuo pregando melhor do que nunca. Agora, eu não sei onde ele anda dentro de mim. Eu perdi de vista. Como foi o que eu vi acontecer com milhares e milhares no curso da jornada. O indivíduo ficou mais discípulo do que seguidor, no sentido da dinâmica hebreia em fé, de dia a dia atualizar o passo seguindo. Não permitir que nenhum conjunto de compreensões paralise o indivíduo, como quem diz: agora, graças a Deus, chegou a hora de eu dar para os outros. E a esquizofrenia é tão grande, a doença e a capacidade de gerar departamentos estanques é tão profundo, que nesse momento significa dizer inconscientemente para esse indivíduo que o tempo da devocionalidade, da paixão tenra, do romance, do namoro com Deus, da entrega, do carinho, do privilegiar as coisas da fala de Deus no coração, está dando lugar agora a um outro tempo, onde você é a cabeça dos outros, você é o guia dos cegos, você é o condutor dos infantes na fé. Aí quando isso começa a acontecer,
inevitavelmente, você se torna extremamente útil ao que a igreja chama reino de Deus. Ao que a igreja, entre aspas, chama reino de Deus. Você fica mais útil do que nunca. Você está em todas, você não falta nenhuma, você vira o multi-homem, a multi-mulher, multitudo. É assim, uma vontade imensa e quase uma inveja do diabo, que supostamente poderia estar em dois lugares quase a um tempo só, tipo assim um elétron. Tá, um diabo quântico, né? Uma ubiquidade. Aí, se eu pudesse estar nos dois, eu estaria. É tanta atividade para Deus, é tanto discipulado, mas é tanto discipulado. E aí começam as maluquices. O indivíduo se sente tão discípulo que ele quer fazer outros. A imagem e semelhança dele. Aí ele vai ensinando aquilo, ele vai tentando se reproduzir nos outros. Aí vai crescendo dentro dele uma neurose missionária que nada mais é do que um fetiche de controle, mas que vem com a peidade, não é com a piedade, vem com a peidade da neurose missionária. Eu preciso cuidar dela, dele. É meu discípulo, é meu. Aí ele vai entrando nos esquemas, vai. Depois de um tempo, o coração se tornou completamente seco, a alma perdeu a alegria, o espírito não se regozija em Deus, ele se pensa o dia inteiro em relação aos outros. Ele já não se pensa em relação a Deus. O processo mental dele muda. Ao invés de ele levar os pensamentos num processo mental em Deus, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, ele não pode, ele é um discípulo, ele tem tanta gente para discipular e tem tanto ministério para praticar que ele tem que pensar nas coisas aqui de baixo, aonde os homens moram. E aonde ele tem muita gente para atender, para ganhar, porque ficou compulsivo, ele é um discípulo. E aí, depois de um tempo, ele se torna discípulo de si mesmo. Ele perde completamente a vincularidade, a intimidade, o lhame, com aquilo que um dia, na infância espiritual dele, ele pensava que era a imaturidade, mas de fato era a singeleza do amor para com Jesus. Por mais imatura que a pessoa fosse, mas imaturo não era o amor, era verdadeiro e sincero para com Deus. Isso é muito fácil de se instalar na gente. Especialmente quando a gente acha que começa a aprender coisas. Eu estou aprendendo coisas. E especialmente quando você olha para uma determinada pessoa que está ensinando e você acha que ela ensina aquilo de uma maneira extraordinária, que você está tendo um grande ganho de aprender com aquela pessoa. O que pode ser verdade, mas carrega o perigo de estancar o processo. Gera aquela mentalidade paralisante que dá a sensação de que ambientes, encontros, horas e dias marcados, informações, conexão pedagógica para compreensão, são em si o que é ou o que deveria ser. E não são. Em parando aí, eu preferia vocês antes da primeira aula sobre discipulado. Ou antes de qualquer coisa. Puros e virgens de qualquer informação, vocês seriam melhores.
Porque eu vou lhes dizer uma coisa. Esse tempinho que a gente está passando aqui, nessa bobaginha, de virem aqui na tenda do caminho, pessoal ali em casa assistindo, Caio lá pela televisão, que legal. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Com temor e com tremor e com muita tranquilidade. O que vocês ouviram nessas apenas 9 reuniões sobre o caminho do discípulo, pouca gente, no curso da história desses 2000 anos de fé, ouviu. A maioria ouviu versões disso. Não a proposta tão carregada do significado do que seja o discipulado. Não estou dizendo, nem de longe, Deus me livre, que essa seja uma exclusividade, não. Milhares o fizeram, mas em comparação com o que foi feito de maneira diferente para multidões e multidões e multidões e multidões, é uma grande minoria que teve a chance, que para você pode parecer uma bobaginha. Mas com essa clareza e simplicidade, eu garanto a você que não é. Portanto, a questão tem apenas a ver com o que a gente vai fazer com isto. Venha e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque é no siga-me que é algo que se renova todos os dias, que é algo que faz com que eu abra mão das minhas agendas existenciais também. Se é para segui-lo, terá que haver dentro de mim determinada disposição para mudança cotidiana. E que não é só aquela de não se conformar com este século e se transformar pela renovação da mente, que é óbvio. Mas eu estou falando em mudança prática. Mudanças que às vezes significam o desconforto de mudar de lugar, de mudar de geografia, de mudar de ambiente, de mudar de vida às vezes. De aceitar as contingências e as imposições de quem eu esteja seguindo. Porque o indivíduo chega e me pergunta o seguinte: olha, eu estava seguindo a Jesus de todo o meu coração, como é que eu vim parar nessa buraqueira? Eu digo, olha, se você estava seguindo de todo o coração, acredite no seguinte, a buraqueira é o melhor lugar. Sério? Era Jesus mesmo que você estava seguindo? Perdoando todo mundo, andando assim, conforme o discípulo. Vamos lá. Era ele que você estava seguindo de todo o coração e com sinceridade, e você está agora aqui na buraqueira? Ele disse, é normal. Porque você viu a buraqueira onde ele foi parar, meu irmão? Ele está dizendo, siga-me para a buraqueira, se for o caso. Ele disse, não esperem com vocês um tratamento melhorado em relação a mim. Se vocês são meus discípulos mesmo, e eles fizeram assim com o mestre, o que vocês acham que eles vão fazer com o discípulo? Então, é simples assim. Por isso, cada um meça, veja se quer mesmo. Por isso, a coisa inteira é muito ponderada. Olha, Jesus é o rei da ponderação. Tem um indivíduo que diz, olha, eu largarei tudo e seguir-te-ei. Ele diz, olha, não é bem assim. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, mas quem anda comigo não tem onde reclinar a cabeça, nem como Jacó, nem para dormir em pedra.
Aí vem um outro, diz, olha, eu vou contigo, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Ele diz, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Aí vem um outro e diz, olha, Senhor, eu seguir-te-ei para onde quer que fores, mas deixa-me primeiro me despedir dos de casa. Ele diz, olha, quem bota a mão na arada e olha para trás é frouxo. É frouxo. Não é digno do reino de Deus. Não dá, não. Se quiser, vem agora. Veja quanta dificuldade. Não tem uma facilidade. Jesus não implora nada a ninguém. Não fica aqui, olha, pelo amor de Deus, me ajudem. Olhem a minha missão. Eu estou sozinho. Preciso muito de vocês. Socorram-me. Não. Não. A convicção dele é tão grande que ele chega e diz, olha, se ninguém falar, se todo mundo resolver ser contra, essas pedras falarão. Aí vem um pessoal lá que tem aquele orgulho no sêmen de Abraão. No sêmen de Abraão, um culto ao sêmen abraâmico. Sabe? Culto ao sêmen. Se pudessem, teriam uma relíquia do sêmen de Abraão. Só nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, viemos de Abraão, é tudo de Abraão, é uma coisa abraâmica o tempo todo ali. Aí Jesus chega, João 8. Se eu quero dizer uma coisa a vocês que cultuam o sêmen de Abraão. Vocês cultuaram tanto o sêmen de Abraão que viraram filhos do diabo. Agora, eu quero dizer o seguinte, Deus pode suscitar dessas pedras aqui, ó. Pode começar a nascer filho de Abraão para todo lado. Vocês estão pensando o quê? Que eu estou implorando para vocês me seguirem? Eu não sou, não. Nem um pouco. E se ele não estava, eu aqui não estou. Mas olha, não estou. Nem um pouquinho. E não estarei até o último dia da minha vida implorando a ninguém para vir. Ao contrário. Eu vou estar botando todas as condicionais. Se alguém queira vir, andar, sair do lugar, se pondo no seu próprio lugar, após mim, a si mesmo se negue, desconstrua esse monte de mentiras que não são você, não é você, são hologramas, são fantasmas de você. E aprenda quem você é. E você só vai aprender quem você é tomando a cruz. Perdoando, amando, limpando o olhar, olhando, esperando o melhor, vivendo qualquer situação em Deus, a melhor, a pior, a dor, o abandono, seja o que for. Sendo um construtor de pontes, um aproximador, um vinculador de fraternidades, um dissolvedor de solidões. Um indivíduo que crê que está tudo feito, que não há acréscimos a fazer, que anda pacificado e que usufrui da paz como um bem na vida e que faz de cada dia um dia de dizer, Senhor, esse não é um dia de sacrifício, é mais um dia de derrame do meu ser nas tuas mãos. E siga. E siga. Aí você diz, mas foi isso que você veio falar hoje à noite aqui? Não. O que eu vim falar foi isso aqui, ó, que agora vai ficar bem compreendido. Verso 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Sua vida aqui é o si mesmo. É esse pacote.
que é a sua construção de imagem, que é a sua intenção de projeção de holograma social, que é a sua expectativa de viver para alcançar determinados padrões estabelecidos que supostamente, em sendo alcançados, constituem alguém, constroem alguém, fazem de um ser uma pessoa que agora se torna alguém na vida. Alguém na vida. O alguém na vida é o que mais destrói você. Que você não é um alguém na vida. Você para a vida em Deus. E não aceite que nenhuma determinação de nenhuma natureza faça de você quem você não é, porque alguém disse como é que deve ser alguém na vida. Alguém na vida tem que ser parecido com Jesus de Nazaré. As aplicações é que são diversas. Isso é alguém na vida. Portanto, quem quiser salvar esse pacote, vai se perder. Não vai mais se achar. Vai ser abduzido. Será abduzido. Tateará e não se encontrará e vai ficar perguntando aonde ele mesmo foi parar. É essa sensação horrorosa que consome a maioria das pessoas em relação a se perguntarem sempre onde é que eu fui parar? Onde é que estava aquele eu? Aí geralmente começam saudades da infância. Porque onde o processo cumulativo das falsificações de eus que não eram você ainda não tinham se iniciado tão intensamente, por isso quase sempre a remetência do melhor momento é quando houve a chance de alguma infância feliz. E Jesus não casualmente chega e diz para o mesmo grupo a quem ele manda negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, que se o indivíduo não se fizer como uma criança, não tem nenhuma chance. Em outras palavras, ele está mandando, não que você sofra de amnésia, mas que você desafetive, destraumatize, dessignifique, o que seja possível, tudo quanto para trás, em tendo sido existência sua, todavia era falsificação de você. Que é o caminho que vai me levando para o cainho que um dia eu fui e que eu tenho pedido muito a Deus que vá restaurando dentro de mim. E ele não é incompatível com a minha lucidez de um homem de 54 anos de idade. Ao contrário, eles podem se casar perfeitamente. Jesus, no entanto, está dizendo, agora que você sabe disso, agora que o que está posto para você é a decisão ou não de me seguir, saiba, com toda clareza, que quem quiser entrar no processo de autopreservação do pacotão, do si mesmo, da projeção em 3D, no Cinemax, do estelionato existencial, que é só você projetado, quem quiser viver para isto e preservar isto, perder-se-á. O que ele pensa que é vida e que estará sendo preservado por ele é o que não é vida. Enquanto ele existe para preservar o que não é vida, o que nele podia ser vida se perde.
Se perde na história, se perde no tempo e espaço, se perde aqui, se perde no dia de hoje, se perdeu no dia de ontem. O ontem não vai significar nada no dia de hoje não vai significar nada amanhã, não vai haver construção nenhuma de significação dentro desse ser. Porque ele está existindo para preservar o que não é. Ora, a fantasia jamais receberá a bem-aventurança de Deus. Não é bem-aventurados os que fantasiam, que são humildes de espírito. É quem é humilde de espírito. Nenhuma fantasia, nem boa, nem má, nem média, carrega qualquer bem-aventurança. Bem-aventurança é para a realidade. O feliz é. É o cara que é que pode ser abençoado. Não é o pacotão, não é o si mesmo. Não é essa outra produção, é só uma falsificação inungível, a menos que você vá no Benihim, aí ele vai abençoar mesmo, é a falsificação, porque o negócio dele é esse. Ou dos que são semelhantes, praticam as mesmas coisas. O pau que dá no Chico também dá no Francisco. Então, é assim que é, meu irmão. Não quer que a verdade seja dita, viva a verdade. Agora, se quiser ficar brincando com a mentira, de vez em quando, eu pelo menos direi que Himeneu, Fileto, Demas estão enganando o povo de Deus. Assim como Paulo disse lá, eu digo aqui. Agora, quem quiser viver para preservar esse pacotão, vai perder. E perde agora, perde no tempo e espaço, perde no curso da vida, perde amanhã, perde todo dia, não agrega nada, vai vazio para o nada. Isso é inferno. Por outro lado, ele diz, e quem perder a vida, significando perder o que se chama de vida, porque como diz Paulo, quem olha para a decisão que você tomou em Cristo e pela fé, acha que você escolheu o caminho sacrificial e da morte. Ou como Pedro diz, repetindo a mesma coisa, eles pensam que a decisão que a gente tomou foi uma decisão autodestrutiva. Mas são eles que vivem enganados pelo si mesmo, nessa fantasia, nesse circo infindável de um faz de conta que é apenas ocultamento constante, frequente, contínuo de quem a pessoa seja, de modo que ela existe e morre sem nunca ter se visto. Nunca se viu. A grande maioria das pessoas que estão vivendo na Terra estão nascendo e morrendo sem nunca terem se visto. Cumpriram papéis, karmas, obrigações, e foi, nunca se viram. Jesus, no entanto, diz, quem, todavia, pega esse pacotão, ao qual se chama de vida, e que é esse conjunto de necessidades de afirmações, e pega isso tudo, e por minha causa, decide perder isso. Alguém aqui já decidiu perder? A melhor decisão de perder é jogar pela janela. Você tem alguma coisa e você não quer mais. Tem gente que, mesmo não querendo mais aquela coisa, ainda propõe um jogo, né? Não tem? Vamos ver se eu perco no jogo, pelo menos, para eu perder justamente. Porque até para perder o cara quer um jogo. De tão viciado que está em jogar. Agora, em Jesus, sabe como é que a gente perde? A gente joga, a gente mata o negócio.
Não é assim uma entrega, tipo, Senhor, vou jogar para cima, o que for teu, o Senhor pega, o que cair é meu. Não é assim não, meu irmão. Você quer, você mata. Todo dia mata. Pá, o bicho levanta, pau nele. Levanta, pau nele. Pau nele. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Pau nele. Enquanto pratica a cruz. E pega esse pacote e o despreza. Faz o que Paulo fez. Eu considero como refúgio. Foi só o lixo ilusivo que Deus usou para me trazer à crise dessa verdade radical que me salvou. Foi só isso. Não vira meu testemunho, não é a minha história, não é o meu conto, não é a minha fábula, não é a minha saudade, não é a minha perda. Por isso eu tenho como lucro, Paulo diz. No meio cristão, essas coisas todas, quando são propostas como um abrir mão de algo extremamente prazeroso. E até os testemunhos, meus irmãos, imaginem o que eu deixei, irmãos. O que eu deixei, irmãos. E o cara fica, parece que está fazendo um favor, meu irmão. Volta pra lá, rapaz. Pelo amor de Deus, para de frescura. Eu não estava sentindo falta nenhuma dessa conversa fiada. Volta pra lá, rapaz. Mas para com essa história. Ah, vocês viram que eu deixei? Estão fazendo esse favor a Deus, de seguir a Jesus, de ter abraçado a boa nova. Essa desgraça que a gente abraça, porque tem que abraçar. É assim que esse é que é o espírito que a gente vê por aí. Volta pra lá, meu irmão. Para de bobagem, porque isso não aproveita. De fato, os mandamentos dele não são penosos. Eu estou na moleza. Olhem para mim. Eu vivo na moleza. Quem está na moleza sou eu. Na maior moleza. Paz. Não tem medo de morrer. Aí não tem medo de morrer, não tem medo de homem, não tem medo do futuro, não tem medo de nada. Minha mulher sabe que eu já até cheguei a dizer, Senhor, se essa geração for a do fim, me permite ficar aqui até o último dia, não é por nada não, é porque pode ter gente precisando de uma ajuda na última hora. E como eu não estou com medo desses negócios, então estamos aí, né? Isso é uma liberdade enorme. Quem é que está na moleza? Não tem dinheiro em poupança nenhuma, mas como todo dia. Durmo em paz, acordo em paz. Confio na minha mulher. Tenho a alegria de ter filhos. Vivo todo dia pensando no Evangelho, no que pode ser feito para ele alcançar mais gente, abençoar outras pessoas. Quase todo mundo que me procura vem contar dor. Mas não tem problema, a alegria eu já tenho as minhas. Não estou precisando da alegria de muita gente também, não. Casado com uma mulher bem-humorada. Tenho um netinho que é uma felicidade, eu sou um cara feliz. Eu não sou muito gargalhento. Não sou gargalhento, não sou extrovertido, não chego, gente, eu não sou nada disso. Quem me vê aqui pregando, pensa que eu vivo o dia inteiro com a Bíblia na mão em casa, dizendo, Adriana, meu amor, não é nada disso não. Subo e desço, tranquilo, normal, sou meio calado, econômico em palavras muitas vezes.
gosto de contar história, mas não gosto de ser interrompido, se eu estiver num ambiente onde tem muita gente e com hiperatividade mental, e cada um ouve 30 segundos do que eu estou falando e interrompe, eu fico mudo como um papagaio de bico branco que não fala. Porque eu não tenho nenhum prazer naquele nervosismo que não tem começo, meio e fim, eu fico até tonto. Então eu fico na minha. Não tenho essas necessidades. Então quem é que está na moleza? O que pode me acontecer de mal? Eu estou na maior moleza. Quem é que vai me acusar? Quem é o meu acusador? Se é Cristo Jesus quem me justifica. Quem é que vem contra mim? Se Deus é por mim. Quem é que está na moleza, meus irmãos? Que diz, olha, porque nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ET, nem de Varginha, nem de lugar nenhum, nem chupa-cabra, nem coisa alguma pode se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e eu creio. Quem é que está na moleza? Que sacrifício é que eu estou fazendo? Aí fica o pessoal pegando o si mesmo e transformando em testemunho. Os testemunhos são todos do si mesmo. Do holograma. E o cara diz que ele é ex. É ex nada, ele faz essa assombração ficar viva todo dia. Ele a ressuscita num palco de testemunho cristão em algum lugar, aquele bicho ali. O tempo todo. Alimentando si mesmo. Nunca tem um caminho para frente, nunca desiste daquilo. E parece que sempre é um sacrifício. Ah, não é para mim. Não é para você o quê, meu irmão? Perdoar? É para você o quê? Odiar? Se o teu negócio é odiar, você escolheu o seu pai. Fique sabendo disso, é simples assim. Se quem não estivesse pregando hoje aqui fosse eu, fosse o apóstolo João, ele ia dizer assim, filhinhos meus, todo aquele que escolhe odiar, escolheu seu pai, que é o diabo. Simples assim. Todo aquele que escolheu amar, escolheu seu pai, porque Deus é amor. Quem ama, nasceu de Deus. Quem odeia, não procede de Deus. Se não procede de Deus, não queira saber de onde vem. É simples assim. Então, o chamado, para a gente concluir hoje à noite, já passando um pouco da hora e outras coisas mais, é este, sem equívoco, nem aqui, nem na televisão, nem nesta geração, nem na porvir. Quem quiser salvar a sua vida, esse pacotinho de estelionato existencial, perderá a genuína vida. E quem perder, quem joga fora essa miragem de existência a qual se chama vida, por ter entendido o Evangelho, fazendo isso por minha causa, esse encontrará a verdadeira vida. Pois que aproveita o homem se ganhar pelo si mesmo, pela imagem, pela projeção, pela falsificação do que não seja ele, pela gestão de imagem, por um monte de coisas que nada tem a ver com quem ele seja, e muito menos com o que seja vida, ou com o que pudesse ser vida nele. Que adianta ele ganhar o mundo inteiro, gerando apenas uma persona, apenas um 3D, um holograma, uma projeção de um ser irreal, que apenas coopta, apanha, toma,
apreende, rouba, captura, toma posse daquilo que o mundo diz que é vida, e ele, na ilusão do mundo, diz: serei alguém, e toma isso para si como significado e sentido da sua existência. E Jesus a ele pergunta: o que vai adiantar isso tudo se você no processo, inevitavelmente, já perdeu a sua alma? Vai perder, não tem alma que sobreviva a essa mentira. É uma falsificação de eu tão grande que a falência do que quer que tenha sido resquício de ser em você. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Eu gosto disso. Na glória do seu Pai. E põe glória nisso. O cara vê uma aurorinha boreal, fica todo bobo. Assiste o History Channel, o programa Universo, com aqueles efeitos especiais maravilhosos, e fica deslumbrado. Vê um monte de água viva no fundo do mar com efeitos fosforescentes e bioluminosos e povos miméticos e brilhantes, e parecem assombrações interplanetárias extraordinárias, e fica embasbacado. Agora imagina o Filho do Homem na glória do Pai. Pelo amor de Deus. Eu não vou dizer essa eu quero ver, porque essa eu já estou vendo. Já estou assentado no lugar de onde, mesmo que eu não veja, eu já sei que virei vendo. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, com esses entes todos de dimensões distintíssimas, estranhas e diferentes, com essas criaturas de outras dimensões espirituais, esses mensageiros de Deus. Ele virá com os seus anjos. E então, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. É interessante que ele está falando aqui de retribuição numa perspectiva extremamente positiva. Às vezes a gente vê narrativas de Jesus quando ele fala da vinda do Filho do Homem para retribuir segundo as suas obras, e fica bem claro a intenção de julgamento bom e mal, daquilo que vai glorificar uns e destruir outros. Aqui não. Retribuição aqui é retribuição. É de fato dizer: olha, equivalentemente a tudo que você jogou fora de você porque não era você, a você será acrescentado. Espera o dia da glória. Você vai ver a belezura indescritível. Deus vai fazer de você algo tão lindo que até Deus vai se assustar. Que é um princípio que Jesus ensinou, não é? É a reserva técnica de Deus para se assustar com Deus. Oh, mulher, grande é a tua fé, não foi o que ele disse? Reserva técnica de Deus para se assustar com Deus. Centurião: em verdade eu vos digo que nem Israel viu uma fé como esta. É reserva técnica de Deus para se assustar com Deus. O que Deus está dizendo é: tudo isso que você pensa que está jogando fora, e que muita gente diria que você está jogando vida fora, pode ter certeza que é o arremesso da não vida. O que vai sobrar disso aí é que é vida, genuína vida, crescente. Não está acabada, ela anda para frente, anda para trás, dá 3 passos adiante, dá 1 atrás, retoma o caminho, vai, aprende. Há momentos de mais estabilidade, há momentos de fragilidade. O que se não pode é parar. O que se não pode é deixar de seguir. O que se não pode é deixar de ir após.
O que se não pode é pensar que o dia de ontem transferiu crédito para o dia de hoje. O que se tem é todo dia negar-se a si mesmo, todo dia praticar a cruz e todo dia segui-lo. E não perdê-lo de vista. Não arranjar o álibi das distrações feitas em nome de Jesus, mas que nos impedem de fato aquela caminhada simples que prioritariamente o segue. Porque eu não quero ter nenhum serviço nem ministério praticado na minha vida que não me seja levado e posto por Jesus. Porque todo dia batem na minha porta pessoas com oferendas milhares de ministério. Eu não quero nem ministério. Eu não quero dom que Jesus não me dê. Eu não quero. Eu não quero nada que Jesus não me dê. O melhor de mim, a melhor versão de mim, serei eu todinho em Jesus. Há 9 anos e meio atrás, eu estava construindo uma casa num condomínio em Itacoatiara, num lugar nobre de Niterói, uma casa muito bonita, muito simples. Ficou bonita porque ela foi feita com bom gosto. De fato, eu consegui com um amigo meu, que era prefeito na cidade, conhecidos e tudo, postes desses de Massaranduba antigos, de rua. E eu consegui lá uns 50 a 60 postes de Massaranduba e mandei fazer uma casa, trouxe uns entalhadores de madeira da Bahia e mandei fazer uma casa toda entalhada assim. E dentro era um terreno onde tinha também pedra e tinha uma piscina meio natural de pedras. Eu fiz aquilo entrar dentro da casa e ficou uma casa linda. E eu só tinha 85 mil reais para gastar na casa. Eu tinha que fazer aquilo tudo e ficar legal com aquele dinheiro que era uma merreca. Não é nada, quem constrói sabe que não é nada. E aí a gente estava lá fazendo a casa e eu fui com a Adriana fazer uma visita. Nós tínhamos nos conhecido recentemente. E só Deus sabe como eu estava angustiado. Nos anos de 95, 96, 97, as angústias foram crescentes. 98 foi um inferno, 99 foi um negócio assim de morte. E quando eu encontrei a Adriana, eu encontrei a paixão, encontrei o amor, encontrei a minha mulher. Mas eu a encontrei carregando um Everest de dores em cima de mim. E ela teve toda a paciência, compaixão, amor, carinho, cuidado comigo. E eu me lembro que num daqueles dias nós fomos nessa casa, assim, num fim de tarde, eu ia dar uma inspecionada. Eu não sei nem se ela se recorda disso. E nós estávamos no lugar onde hoje é a sala da casa. E a piscina entra pela casa, dá uma volta assim, sai, se mistura com o jardim. É muito bonito o lugar. E a gente estava ali, a piscina já feita, seca, piso ainda todo simples, sem estar posto, e era um fim de tarde. E eu estava muito angustiado. E ela olhou para mim, e eu não me lembro como é que foi a conversa, mas nós chegamos a essa constatação de que eu estava muito angustiado, e só Deus sabe como eu estava. Com tanta coisa rolando por dentro e por fora. E era como se o meteoro que caiu no Golfo do México e acabou com os dinossauros e gerou aquele negócio todo tivesse caído em cima de mim e eu não tinha nenhuma toca. Aí encontrei uma, entrei com ela, mas lá fora estava todo mundo perdido. E aí, no meio dessa conversa, ela chegou e virou para mim e falou: hoje você está se sentindo assim.
mas daqui a 10 anos, eu já vou te ver um homem profundamente pacificado. E eu ainda vou ver você ficar velho, velho como seu pai, e com aquela paz como de um rei que ele tem. Eu acho que é a primeira vez que ela me ouve falando dessa história. Mas ela entrou em mim. E eu tomei aquilo como uma palavra de Deus para mim. Houve muitos dias. Mas o que eu fui vendo sem ver, sentindo sem sentir, percebendo sempre a posteriori, é que era crescente aquele estado. De vez em quando tinha que haver assim um golpe, para que houvesse um upgrade. Tinha que haver uma cacetada para ver uma catapultada. O que eu estou dizendo a vocês, com todo o meu coração, é que nós, a vida inteira, seremos aquelas pessoas que precisaremos dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse chamado inteiro para segui-lo se traduz em poder dizer todo dia: eu estou combatendo um bom combate. Hoje é um dia de completar mais um passo dessa carreira. É um dia de guardar mais carinhosamente o depósito da fé. Agora, enquanto isto, Paulo diz: não que eu julgue, irmãos, haver obtido a perfeição. Ao contrário, eu esqueço para trás, prossigo para o alvo. E conclui dizendo: ora, todos nós que somos perfeitos tenhamos este entendimento. De um lado, a consciência de Jesus me faz constatar a inacababilidade da minha existência no curso dela na Terra, neste corpo de mortes, de ambivalências e de ambiguidades. De um lado. Mas, de outro lado, não gera nenhum espaço para acomodação. É para praticar, é para negar a si mesmo, é para tomar a cruz, é para desenvolver a salvação com temor e tremor, é para prosseguir, é para querer, é para buscar as coisas excelentes. Além disso, é uma consciência que existe não na tensão, mas no paradoxo que fez a sua síntese na cruz, no está consumado, que é a seguinte: de um lado, eu não sou perfeito, de outro lado, eu já sou perfeito. Então, a minha não perfeição não vai ganhar poder de destruir o meu levantar. Porque quando a minha não perfeição não está justificada pelo fato de que em Cristo eu já estou aperfeiçoado, ela é uma não perfeição que só carrega a negatividade da culpa e da desistência. Mas quando eu sei que eu estou aperfeiçoado em Cristo, a minha não perfeição não me deixa um cínico, mas me gera o ânimo de quem se levanta todo dia e diz: vamos lá. Isso foi só o dia de ontem que se foi, e as misericórdias do Senhor se renovaram hoje. E eu quero dar passos novos hoje, e eu vou dar, e não há por que não os dar. E é assim que eu vou caminhar.
Então ele diz, vem e siga-me. Porque a gente vai ver que o caminho leva a gente em muitas direções. Quarta-feira que vem a gente vai subir no Monte da Transfiguração, seguindo a ele. Na outra quarta-feira a gente vai descer num vale com o diabo, com o demônio, de incredulidade. Ali na frente nós vamos encontrar uns cobradores de impostos. Um pouco mais na frente nós vamos encontrar o clero organizado querendo comer a gente vivo. A gente vai ver o que significa ir seguindo ele. Uns caminhozinhos por onde a gente passa, uns turismos no Getsêmani, uma noite no hotel de 5 estrelas, numa gruta do Monte das Oliveiras, um bom amigo chamado Judas. Tudo isso faz parte do caminho. Tudo isso faz parte do entalhe. Tudo isso faz parte do ser que está sendo construído por ele e em mim, se eu simplesmente continuar seguindo. Vamos orar? Senhor Jesus, que essa tua palavra tenha penetrado como óleo na ferida, tenha entrado como água fina na fenda, tenha entrado como fogo na cunha, tenha penetrado como o vento que acha caminhos, que nada tenha sido tão blindado, tão fechado, tão obturado, tão bloqueado que a tua palavra não tenha feito um creque entre os que estão aqui e entre os muito mais que nos assistem além daqui. Aonde quer que chegue, seja agora, enquanto está acontecendo, seja em qualquer outro dia, quando alguém aperte play, dá que, como a tua palavra é viva, tudo fique com o poder de agora e muito mais. E agora, assenta e firma no nosso coração essa disposição de renovarmos a simplicidade do nosso engajamento, do nosso compromisso, da nossa disposição de andar após ti, largando o que é morte, jogando esse mesmo fora todo dia, e tomando a cruz que é cheia de amor, graça, bondade, que até quando dói, dói em Deus que é meu. Por favor, assenta esse entendimento na nossa consciência. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.